aqui vamos tirar alguns minutos da nossa manhã para refletir na palavra, nessa frase de glorificar a Deus, né? Nesse momento tão especial na vida do cristão, né? Isso é importante, é que nós fomos criados para glorificar a Deus. A realidade é essa. Nós não fomos criados simplesmente por ser criados. Deus nos criou para louvá-lo, para exaltar o seu nome, para glorificar o seu nome. E o tema da nossa reflexão de hoje vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. João capítulo 17, versículos de 1 a 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja o texto que a Eliana acabou de ler. No versículo 3 ele diz: esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Jesus logo responde: que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amigos, nós temos uma escolha. Nós não temos várias escolhas. Se queremos estar no céu, se queremos viver eternamente, temos que seguir Jesus e entender o que ele está nos dizendo, que a vida eterna é que conheçamos o Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviaste. E Jesus nos chama para fazer parte do seu reino, porque Jesus morreu por mim e por você, por toda a humanidade. Quando Jesus fala em glorificar a Deus, ele está sendo grato a Deus e o glorificando, mesmo em meio ao sofrimento que ele passou, para morrer naquela cruz por pecadores como eu e você, para que tivéssemos vida eterna. Agora resta a nós entender isso e seguir em frente, glorificando a Deus, não só nos momentos de alegria da minha vida, né? No momento do parabéns, do aniversário, no momento de felicidade em que minha geladeira está cheia, meu salário está na conta, a minha saúde está 100%, mas glorificar a Deus em todas e qualquer circunstâncias da minha vida, assim como Jesus glorificou, morrendo naquela cruz, sendo açoitado, sendo maltratado, entregou sua vida para glorificar o Pai. Você já glorificou a Deus diante das dificuldades que você enfrenta? É difícil, né? Não é fácil. Quando decidimos servir a Jesus, quando decidimos fazer parte do seu reino, nós iremos enfrentar dificuldades, mas nós devemos continuar a glorificar a Deus em meio às dificuldades. Para chegarmos a este ponto, a nossa maturidade espiritual deve estar bem avançada. Glorificar a Deus diante das dificuldades, calejados devido às dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. O que nos torna diferentes uns dos outros é como nos comportamos quando estamos neste turbilhão de dificuldades. Com certeza todos nós já passamos por momentos difíceis em nossa vida. Pode ser a perda de alguém muito querido, uma doença grave na família, a perda de um emprego, uma crise no relacionamento ou outra coisa qualquer. São com certeza momentos de angústia e ansiedade na vida do ser humano, especialmente daqueles dos quais não sabemos o que vai acontecer no final. E como é difícil passar por essas situações. Se pelo menos tivéssemos a certeza de que o final tudo sairia bem, isso nos serviria de consolo, a saúde restaurada, o emprego seria o melhor daquele que eu perdi. Tantas coisas que pudéssemos perceber, no final vai acontecer isso, mas nós não sabemos. Como também é difícil nessas horas falar com Deus, o nosso Pai Celestial. Muitas vezes parece que travamos e apelamos para tantas coisas, menos ao Senhor.
E não seria justamente nesta hora de corrermos em direção ao Pai e falar com Ele, nosso Pai querido, que mesmo sendo pecadores, sendo maus, sendo seus inimigos, Ele enviou seu Filho para me dar a vida eterna, para me tirar do lamaçal do pecado e me trazer para a sua maravilhosa luz. Veja o que Jesus fez num dos momentos mais cruciais da sua vida. Ele está diante da sua morte na cruz e o que Ele faz? Ele fala com o seu Pai, lembrando o fato de que Ele é o próprio Deus. Poderíamos pensar que não precisaria da oração, entretanto, é o que Jesus faz. Ele ora e fala com Deus. Chama mais atenção ainda o fato de ele saber exatamente o que aconteceria e que tudo seria extremamente difícil e doloroso na sua vida, pois ele mesmo afirma: Pai, chegou a hora. Qual é a nossa reação quando estamos diante de uma situação difícil? O que faríamos se soubesse que o momento da nossa cruz havia chegado? Será que conseguiríamos falar com o Pai da forma como Jesus falou? Finalmente, Jesus ultrapassa qualquer expectativa que pudéssemos ter de uma pessoa diante da certeza da sua própria morte. Ele ora ao Pai e o glorifica, assim como fala no versículo de destaque de hoje, o versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Amigos, glorificar a Deus é não murmurar diante das dificuldades que enfrentamos. Embora somos pegos, mas devemos abandonar essa prática e ser gratos a Deus. Glorificar a Deus é mostrar que nós pertencemos a Ele e não estamos nos abalando diante das incertezas e dificuldades que o mundo coloca em nossa volta. Para Jesus, o Pai, é mais importante que tudo isso. Tudo mais estará bem, porque Deus só vem o que é bom. Que possamos glorificar ao nosso Deus em qualquer momento ou circunstância de nossa vida, por mais difícil que seja a hora que estamos passando. É um ato de adoração e reconhecimento da grandeza, poder, bondade de Deus. Glorificar a Deus é uma expressão de louvor e gratidão por tudo que Ele fez e continua a fazer em nossas vidas, e principalmente por quem Ele é. Ele é o autor da nossa vida. Ele nos trouxe a vida eterna, nos deu vida, nos deu a oportunidade de participar do seu reino, de morar no paraíso. Glorifique a Deus por quem Ele é, e não apenas porque sua vida vai bem. Devemos aprender com Jesus como Ele venceu os seus problemas, sem murmuração, simplesmente Ele confiava no Pai, e as coisas mais importantes para Ele era agradar a Deus, cumprir a missão que lhe foi dada, morrer pelos pecadores, trazer a salvação, abrir a porta do céu. Amigos, quando focamos no alvo que é Jesus, olhar para Ele é ter certeza que Ele nos aguarda para vivermos juntos no paraíso. Garanta você todas as dores e dificuldades que enfrentamos se tornarão mais leves. Creia nisso, pois Ele próprio falou lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Glorifique a Deus. Ouvindo essas palavras e sabendo que quem falou que foi Jesus, temos milhões, bilhões, trilhões de motivos para glorificar a Deus. Veja esse acontecimento com os apóstolos, com o apóstolo Paulo e Silas, por estarem pregando o evangelho de salvação. Logo depois do episódio em que ele expulsa aquele demônio daquela garota de adivinhação, né? O texto fala lá em Atos 16, versículo 22, em diante a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Ou seja, irmãos, eles estavam glorificando a Deus. Eles poderiam muito bem estar maldizendo a Deus e blasfemando, né? Como que o Deus me deixa sofrer tanto e me deixam levar nessa prisão, me colocar a meus pés, prender no tronco e passar a noite aqui numa posição difícil, que é difícil a posição de estar preso no tronco, amarrado. Mas não, eles preferiram glorificar a Deus. E se a gente for ler o resto do texto, vai ver que o carcereiro e os seus familiares foram salvos, foram batizados, receberam o perdão dos seus pecados. É assim que acontece quando nós resolvemos glorificar a Deus. Nós passamos à frente, o evangelho é pregado, o nosso exemplo de vida é anunciado para que outras pessoas também possam conhecer Jesus através da nossa vida. Também outro texto que nós podemos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 ao 42, em que os discípulos estão diante de uma situação também que eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem mais em nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Ora, esse episódio estava em que os apóstolos, os discípulos de Cristo estavam pregando o evangelho, mas criou uma inimizade, criou uma inveja diante daqueles sacerdotes, daqueles peritos da lei, aqueles escribas, aqueles fariseus, e ao ponto de levarem eles à prisão. E proibiram para que eles não falassem mais no nome de Jesus. Depois de o açoitá-los, o texto diz no versículo 40, depois ordenaram-lhes que ele não falasse mais em nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Veja o que acontece depois de serem açoitados. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus. No versículo 42 diz: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Não espere, amigos, não esperem estar tudo calmo na sua vida para glorificar a Deus. A nossa vida como cristão deve ser de constante louvor e glórias a Deus. Não podemos ser adoradores somente nas circunstâncias. Se estivermos tudo bem, dou glórias a Deus. Se não estiver, vou maldizer a Deus. Se fosse dessa forma, o evangelho não teria chegado até nós, pois os primeiros cristãos teriam desistido da sua missão. Muitos foram maltratados, martirizados, jogados aos leões, suas famílias mortas, foram escorraçados, mas continuaram glorificando a Deus. E nós hoje, nós glorificamos a Deus em todas e qualquer circunstâncias da nossa vida? Por que você não está glorificando a Deus? Qual o problema que você enfrenta hoje, que te atrapalha, ou que tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus? Você tem ido à igreja e congregado? Você tem participado das reuniões com os irmãos? Você tem buscado a presença de Deus na sua vida através do seu devocional, através da sua oração, do seu louvor em particular ao Senhor? Enfim, temos tantas oportunidades de glorificar a Deus no nosso modo de viver, no modo de falar, do nosso exemplo de vida. Será que estamos realmente glorificando a Deus com a nossa vida? Glorifique agora a Deus com a sua vida. Louve-o de todo o teu coração, em todos os momentos da sua vida, pois Deus está te ouvindo. Ele conhece o teu íntimo. Ele sabe quando você está o glorificando ou não. Que Deus abençoe você. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado,
cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. De louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. A boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Ele é Jesus.